Deixa eu começar aqui. Pessoal, bom dia, né, mais uma vez. Obrigado aí pela presença de todos, né? Gostaria de dar uma boa notícia. Hoje eu já vi aqui que a Rússia já aprovou uma vacina para o coronavírus, né? Que no mês de janeiro já começam as vacinações lá. Não sei se é aqui, né? Vamos aguardar, mas de toda forma já é uma grande vitória. Só um instantezinho aqui. Só um instante. Vamos lá. Então vamos aguardar aí ansiosos, mas já sabemos que tem uma previsão aí de imunização, né? Então, pelo que eu ando lendo, também tem outros países que estão já em fase de conclusão, né? Inclusive o Brasil na questão das vacinas. E aí logo iremos sair dessa. Pessoal, eu vou compartilhar aqui o slide, tá? Para a gente começar a falar sobre o conteúdo, obviamente. Eu já começo aqui falando sobre oportunidades, tá? E diz o seguinte, ó, é imprescindível entender que, independente de como você enxergar as oportunidades, é importante saber aproveitá-las. E quando eu falo basicamente em oportunidades, primeiro que as oportunidades elas não avisam previamente que elas vão chegar, tá? Então, as oportunidades elas chegam, então primeiro nós temos que estar preparados para essas oportunidades, tá? Seja ela para uma vida pessoal ou profissional. E, obviamente, vai caber a gente julgar se essa oportunidade ela é construtiva ou ela é promissora, sim ou não, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, a questão de oportunidades, né? Então, digamos que eu até dei um exemplo, eu acho em outro contexto, mas que cabe nesse, a respeito da Tati, né? Que eu falei sobre a questão da MEI, que é quando você cria um CNPJ utilizando, por exemplo, a MEI quer dizer microempreendedor individual. No caso da Tati, que já é empreendedora, né? E aí, um exemplo, surge uma oportunidade da Tati ela ser representante de um produto. E esse produto, muitas vezes, ele pode ser aquele produto inovador, que você não encontra em qualquer canto para vender, tá? Só que para que aconteça, melhor, para que a Tati ela passe a ser uma representante, é necessário que ela tenha empresa formada, por exemplo, né? Uma empresa pronta. E aí, por exemplo, caso a Tati não tenha, simplesmente vai perder uma oportunidade. Então, simplesmente pelo fato de não estar preparado. Outra questão que eu digo também, eu vejo muitos jovens, muitos alunos falarem para mim, por exemplo, com 16, 17 anos, que não tem todas as documentações prontas ainda, como, por exemplo, carteira de trabalho, um exemplo, né, para os meninos reservistas, né? E eu questiono o que é que eles estão esperando. A oportunidade do emprego, por exemplo, chegar e simplesmente você perder pelo fato de você não estar com todas as documentações, né? Tendo em vista que para você tirar essas documentações, assim também como a MEI, né, que é o CNPJ, você não vai pagar nada inicialmente, aliás, você não vai pagar nada por isso, né? No caso da MEI, você vai pagar a mensalidade porque você já vai estar contribuindo com o seu INSS, que já é uma vantagem muito grande, abre muitas portas, né? Mas na questão das documentações em si, RG, CPF, carteira de trabalho, reservista, pessoal, isso são oportunidades, por exemplo, habilitação, né? Eu incluo a habilitação, pessoal, porque hoje a habilitação ela passa a ser um documento meio que obrigatório, tanto para menino quanto para meninas, né? Então, existe muitas vezes a questão de pessoas perderem grandes oportunidades simplesmente pelo fato de não ter uma habilitação, tá? E eu posso até citar um exemplo aqui que aconteceu com um amigo meu, tá? Que ele trabalhava numa rede de farmácia, dando suporte de tecnologia, né, de TI, e aí acontece que ligaram para ele, uma empresa de São Paulo, ligou para ele perguntando se ele tinha interesse em trabalhar com essa empresa.
e ele explica melhor sobre, né? E a empresa, a moça lá explicou, olha, nossa empresa, ela presta serviço aos caixas eletrônicos da sua região, só um instantezinho aqui, ela presta serviço aos caixas eletrônicos da sua região, né? Então nós estamos querendo contratar uma pessoa, bom dia, Ana Vitória, nós estamos querendo contratar uma pessoa para dar suporte a esses caixas. Olha, nós pagamos R$ 1.300, se não me engano, era R$ 1.300, aí vinha auxílio odontológico, plano de saúde, vinha um monte de auxílio e ainda vinha, ele ainda teria disponível um carro, né, com tanque cheio para ele rodar. E a mulher só falou, ó, só precisa o senhor sair de casa quando for para dar um suporte, quando a gente ligar. Né? Então, ligou, você vai dar o suporte. Não ligou, você está liberado. Você pode ficar em casa, pode fazer o que você quiser. Né? E uma vez por mês, você só vai em Maceió prestar conta dos serviços que foram feitos. Ele disse, eu não quero não, porque eu já estou trabalhando numa empresa e essa empresa me paga R$ 1.600 por mês. Né? Então, eu já estou lá com quase 4 anos na empresa, 4, 5 anos na empresa, mas não vou querer não. Aí agradeceu, tudo bem. Ele disse que quando foi com uns 20 minutos seguidos, a mulher ligou. O transporte não tinha nada, era bruto o valor. E aí ele até disse, onde é que eu assino? Eu aceito. Onde é que eu assino? E a mulher disse o seguinte, pronto, senhor, é só o senhor enviar todos os documentos para a gente, cópia de todos os documentos, RG, CPF, carteira de trabalho e cópia da CNH. Aí ele falou, aí ele disse, eita, poxa, ó, eu não estou com a CNH ainda, eu estou na autoescola. Só que não, na verdade, ele nem na autoescola ele estava, ele jogou para ver se colava, né? E a mulher lá falou o seguinte, olha, então, infelizmente, o senhor não vai poder ficar com essa vaga porque o senhor não tem habilitação. Eu disse, não, mas vamos fazer o seguinte, eu fico trabalhando, eu fico com o transporte por minha conta, ou seja, eu vou de táxi quando vocês me ligarem, tá? Bom dia, Jéssica. Então eu vou de táxi por minha conta e quando a minha habilitação chegar, aí pronto, aí eu pego o carro. A mulher simplesmente respondeu para ele o seguinte, ó, nossos clientes não ficarão satisfeitos em o senhor chegar de táxi. Então, para vocês verem o seguinte, tá? As oportunidades, elas não mandam um aviso prévio, ó, daqui a 15 dias, um mês, a oportunidade ela vai chegar. Então, a oportunidade chegou. E aí vai você, ou vocês, por exemplo, ter o discernimento de julgar se aquela oportunidade ela é interessante ou não, tá? Se ela é vantajosa ou não. O que eu digo assim a vocês é o seguinte, bom, muitas vezes o não a gente já tem, ou seja, a gente está parado, um exemplo, tá? Então, vem uma oportunidade que pode agregar para vocês de alguma maneira. Então, se ela vem para agregar, por que não você tentar pelo menos? Né? Agora, vai ter que estar preparado. Né? E às vezes essas oportunidades, elas falam também em mudanças radicais. Por exemplo, você está, um exemplo, no conforto de todos os dias estar na sua casa, e muitas vezes essa oportunidade, muitas vezes profissional mesmo, ela vem para que você se desloque para uma outra região, né? Então, vem essa questão de mudanças radicais, que vai tirar você da zona de conforto, e novamente eu digo a vocês, é julgar. É algo que pode me ajudar, é algo que eu posso crescer, então eu vou em frente, tá? Ou seja, não tem medo, né? Então, lembrando que a gente não sabe muitas vezes, eu não sei se vai dar certo. Pessoal, na verdade, nós não sabemos de nada, né? Quando nós estamos preparados, é o que vai fazer com que as coisas derem certo, tá? Então, não botem na cabeça o seguinte, agora eu vou sair da
por exemplo, a casa dos meus pais, eu vou trabalhar em um lugar distante e tal. Pessoal, isso ajuda muito no crescimento. Então, vocês não têm ideia. Outra coisa que eu posso até adiantar, principalmente para as mulheres, né, onde os pais protegem mais, né? Algumas alunas já me falaram a questão disso, dizer o seguinte: professor, mas os meus pais não deixam eu sair de casa para ir trabalhar distante. É uma forma deles se preocuparem, né? Isso é natural. Agora, cabe a você, por exemplo, conversar, explicar quais são as vantagens, e muitas vezes é onde você vai crescer, né? Muitas vezes é onde vem a oportunidade de você crescer. Então, eu conheço várias, principalmente mulheres, que saíram de casa para trabalhar em Arapiraca, um exemplo, tá? E serem donas do próprio nariz, conseguir ganhar o seu próprio dinheiro, né? Então, é bem importante essa questão das oportunidades, tá? É muito o meu caso, isso. Então, Jéssica, seus pais não deixam? Não, porque tem medo. E aí vem a questão, Jéssica, até quando eles vão, por exemplo, lhe sustentar, lhe bancar, né? Eu acredito o seguinte, quando a gente recebe um não, muitas vezes, é muitas vezes a forma com que você vai falar para eles, né? Outra coisa, dependendo da forma que você vai falar, muitas vezes é um impacto. Por exemplo, você chega assim do nada e diz o seguinte: pai, mãe, eu vou morar em Arapiraca, eu vou trabalhar. Aí é onde vem o impacto de dizer, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: não. Por quê? Não, Então, porque é como se ele estivesse recebendo uma pancada, então ele vai tentar se proteger. Mas se isso vir sendo trabalhado aos poucos, ou seja, abrindo a ideia para que eles comecem a compreender que é algo natural e que é preciso que você faça isso para você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, até porque quando a gente está em um grande centro, onde tem oportunidades de emprego, principalmente, existe a possibilidade da gente crescer também. Então a gente cresce, tá? Então é preciso sofrer um pouquinho, é preciso, por exemplo, você morar sozinha, para quando você chegar, por exemplo, cansada do trabalho, você ainda ter que limpar a sua casa, ainda ter que, por exemplo, fazer a comida. Então tudo isso faz parte. Né? Então essa forma de você ser seguro, aliás, dos pais serem seguros, é algo natural, é algo que faz parte, principalmente para as mulheres. Agora, a forma de você conversar e que você vai preparando, por exemplo, tá? Você vai preparando, eles vão aceitar isso daí com naturalidade a um longo prazo, por exemplo. Então, como é, por exemplo, que eu faria isso, né? Eu tentaria colocar em alguns contextos. Por exemplo, às vezes a gente assistindo uma reportagem fala de alguém que saiu de uma comunidade, digamos, ou no sítio, ou numa comunidade, digamos, meia, que tinha muita dificuldade, saiu da casa dos pais e conseguiram vencer na vida, né? E aí é onde vem aquela cutucadazinha nos pais. Olha, tá vendo aí, ó? Se ela tivesse medo de ficar em casa, aliás, o medo de sair, talvez ela não tivesse chegado onde chegou, né? Olha, tá vendo? Ó, tá vendo que os pais delas, o pai da pessoa lá acreditou nela, ó, tá vendo? Então fez ela crescer. E aí a gente começa a dar essas cutucadazinhas assim, e aí vai que começa abrindo a mentalidade e, consecutivamente, assim, eu acho que eles vão liberar. Mas quando você fala logo de cara, aí é uma pancada para eles. Aí eles vão se defender e a primeira coisa que eles vão dizer é não, tá? Então, é uma coisa também, Jéssica, que nem todo pecado se conta o padre, né? Então, é uma coisa, um ditado antigo. Então, digamos que você já vai procurando esse emprego, digamos que você, hoje, por exemplo, as empresas de Arapiraca, principalmente as grandes empresas, eles estão aceitando a questão dos currículos, são online. Por exemplo, se você acessar o site da Araforros, o cadastro do currículo é online. Se você colocar, por exemplo, na a Asa Vale, Branca também, já tentei isso, mandar e é é porque online. a Asa Branca, Jéssica, ela praticamente fechou em Arapiraca. Só está só a parte de logística. Né? A parte de escritório, ou seja, onde existia uma empregabilidade muito grande, basicamente está todo em Maceió agora. Né? Então, a Arapiraca está só a parte de logística mesmo, só a parte das entregas, digamos assim. Né? E aí o que acontece? Araforros, Asa Branca,
Coringa, né? A própria Vale, né? Em Craíbas, tá? Então, essas empresas maiores, elas estão exatamente na questão do online. É onde, por exemplo, você tira um tempo e arrocha colocar currículo. Colocou uma vez, por exemplo, depois vai lá, coloca outro, vai lá, acessa, cadastra novamente, vai cadastrando, vai cadastrando. Quando chegar uma hora, por exemplo, digamos que você conseguiu uma entrevista de emprego. Eu vou para a entrevista de emprego. Chega lá, conseguiu um emprego, né? Um exemplo, você chega lá e a empresa diz o seguinte, você mora em Craíbas e isso dificulta. Não, estou morando em Craíbas porque eu não tenho como me manter aqui em Arapiraca. Mas eu tenho a vontade e tal de vir morar em Arapiraca e tal. Conseguiu um emprego, já chega em casa e diz, pai, mãe, consegui um emprego, tá? E eu vou, por exemplo, dividir apartamento com uma amiga, a gente vai dividir, tá? Então, em Arapiraca tem muito isso, as pessoas dividirem, por exemplo, alugar um apartamentozinho e dividir. Então, aluguel lá de R$ 500, 250 para casa, você está solteiro, tem como pagar, né? Muitas vezes é necessário, eu vou arrumar um pouquinho mais, assim, 400, um exemplo, até encontrar uma outra pessoa para dividir. E aí você vai fazendo laços de amizade, você vai conhecendo outras pessoas que estão com certeza na mesma situação que você, e aí você junta, né? Você faz essa junção. E em Arapiraca tem muito quarto, né? Muito APzinho, apartamento, né? Para alugar, né? Que são os flatzinhos. Então, e que na região do centro mesmo, né? E que para quem é solteiro, por exemplo, consegue pagar de boa, né? Consegue, e aí aproveita esse período para investir em si. Por exemplo, tem algumas pessoas na Microcamp lá que trabalha com a gente, por exemplo, tem uma que ela mora no interior de Igreja Nova. É bem na divisa aqui entre São Sebastião e Igreja Nova. É um local de difícil acesso, por exemplo, de lá, do local que elas moram, tem o único transporte é no período da manhã. Eu acho que uma viagem só, né, que vem aqui para São Sebastião. Eu acho que deve ter outra para Peneira, alguma coisa assim. Mas, assim, ela saiu de casa, ela está trabalhando na Microcamp, ela paga o aluguel dela lá e aproveita para investir em si, ou seja, ela paga uma faculdade de Direito. Vou trabalhar aí também. Então, aquela questão de Jéssica, não é exatamente a gente que indica. Tanto a coordenação quanto o pedagógico, a Microcamp como um todo, elas observam o aluno desde a entrada à saída do aluno. Então, elas observam, por exemplo, o comportamento do aluno, o engajamento do aluno nas aulas, o engajamento quando tem projetos na Microcamp. Então, assim, eles colocam os olhos nos alunos lá, aqueles alunos que estão se destacando mais, e aí, quando eles vêm para a gente, é perguntar o seguinte, por exemplo, professor, como é que está, por exemplo, a aluna Jéssica? Como é ela? Fale para a gente como é ela na sala de aula. E a gente, obviamente, quando o aluno ele é aquele aluno bem interessado, a gente dá uma força maior, a gente enche a bola mais do aluno, tá? Mas a gente sempre fala a verdade. Se o aluno na sala de aula não é interessado, um exemplo. Na sala de aula é ótimo, é um ótimo aluno. Eu sou interessada na aula, né? Então, continue assim, né? Quem sabe o pedagógico, alguém não chega para a gente e pergunta, a gente vai dar aquela força, tá? Então, quer dizer, quando você conseguir essa oportunidade, chega para os pais primeiro, que você já é maior de idade, né? Você já é maior de idade, vou morar em Arapiraca. Vou morar em Arapiraca, acabou-se, né? Mas não sei o que, eu vou porque é o meu crescimento. Agora, você tem que ganhar as pessoas digamos, como é que eu posso colocar aqui, pessoal? Tem uma palavrinha agora que eu esqueci. Mas, assim, você tem que convencer as pessoas pelo que você vai passar. E não simplesmente, eu falei, a pessoa disse que não, acabou. Eu tenho que fazer com que a pessoa, digamos, aceite pelo que eu estou falando. Ou seja, eu tenho que comprovar que aquela ideia que eu estou passando, ela é válida. Então, quando eu passar, por exemplo, pai, mãe, não se preocupe não, vou trabalhar lá até o sábado, meio-dia, aliás, ou 2 horas, e aí eu venho todo final de semana, eu venho passar aqui. Todo final de semana eu venho passar aqui.
né? E olha, eu vou aproveitar esse tempo para investir em mim, eu vou estudar, eu vou pagar uma faculdade, eu vou fazer curso, eu vou fazer isso. Então, assim, eu quero crescer. Ah, minha filha, mas você vai quebrar a cara. Então, o quebrar a cara também faz parte da vida, né? Então, você tem que, Às vezes muitas é até vezes, necessário. exatamente, que é aquele choque de realidade, você vai sofrer, você vai apanhar, mas tudo você vai aprender, tá? Então, assim, coloca situações para os pais de vocês, que os pais de vocês vão, nessa hipótese, tá, pessoal? Eu estou colocando nessa situação, que ele vai chegar uma hora que ele não vai ter mais o que falar, ele vai chegar e dizer, se você quer tanto isso, então, tudo bem, né? Agora, se você for de cara, você tem que ir preparando, certo? Então, as oportunidades, elas podem chegar? Podem. Primeiro que a gente tem que estar preparado para elas, tá? Então, se a gente não estiver preparado, essas oportunidades, elas vão passar e você perdeu. Não tem mais o que fazer, certo? Ok, pessoal? Alguém aí mais quer colocar alguma ideia, colocar alguma coisa em relação a oportunidades? Tati, Leidiane, Kailane, Rian, Ana Vitória. Pessoal? Alguém mais quer colocar alguma situação aí? Acho que não, né? Vamos lá. Aí, olha só. Não seja movido pela paixão, tá? É fato que muitos empreendedores têm uma paixão imensurável por seus negócios. Lembrando-se, quem deve amar seu negócio é o seu cliente. É ele que vai validar o seu sucesso ou insucesso, tá? Então, quando se fala em não seja movido pela sua paixão, por exemplo, muitas vezes eu quero colocar um negócio desse ramo, porque eu quero dessa forma. Mas muitas vezes, quando você vai estudar, muitas vezes os indicativos não indicam que você coloque um negócio daquela, digamos, naquele ramo de atividade, naquela localidade. Porque muitas vezes a localidade ela não dá o suporte que você precisa. Né? Então, eu vou colocar, muitas vezes eu vejo até, às vezes as pessoas questionarem, mas aqui as pessoas não dão valor a isso, aqui não sei o quê. Pessoal, é por isso que existe a pesquisa de mercado, é por isso que existe você compreender a região que você pretende abrir, ou que você pretende trabalhar com aquela atividade, para ver realmente se as pessoas aceitariam esse, esse ramo de atividade ou não. E muitas vezes, para aquela formatação que você quer, para aquela ideia inicial que você quer, realmente as pessoas elas não se adaptem ao que você quer. Então, muitas vezes você tem que fazer adaptações. Vou colocar aqui um exemplo bem claro, né? Eu lembro que uma época aqui em São Sebastião teve uma pessoa que colocou uma boutique de luxo, um exemplo, tá? Então, quer dizer, era uma boutique onde as roupas eram muito caras. Resultado, na inauguração, foi feito um desfile, DJ, teve coquetel, teve aquele negócio todo. Pessoal, uma ideia muito, digamos, interessante, né? Você investiu em marketing, mas aí vem uma questão. O público-alvo tem o dinheiro para comprar o seu produto? Né? Então, por exemplo, você vai vender uma calça de 200 a 300 reais, um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Quem são as pessoas que vão comprar essas calças? Né? Quantas pessoas tem naquela localidade que tem o hábito de comprar calças caras? Tem lá 10 pessoas. Primeiro que essas pessoas não vão comprar uma calça todos os dias, digamos assim. Né? Então, quer dizer, a quantidade de venda será pouca, porém a lucratividade será muito boa. Então, às vezes é necessário, não, eu quero colocar uma loja de roupa, mas se eu colocar uma loja de roupas caras, eu não vou atingir, por exemplo, o público aqui da localidade não vai conseguir me comprar. Então, vou colocar uma loja de roupa, mas que eu possa atender o público, ou seja, de roupas mais em contas. Então, muitas vezes você tem a ideia, aquela ideia inicial, ela não se aplica àquela região, e aí vai ser necessário você fazer adaptações. Tá, pessoal? Fazer adaptações, porque você tem que atingir as pessoas, né? Então, não adianta você movido pela paixão, não, vai ter que ser dessa forma, vai ter que ser dessa forma. Então, muitas vezes,
Não vai ter que ser dessa forma, você vai ter que aprimorar essa forma. Algumas observações e alguns dados aqui, ele diz o seguinte, ó, quais são os motivos das pessoas empreenderem? Tá? Por exemplo, 42% é por necessidade, ou seja, empreende por necessidade, tá? 57% empreende por oportunidades. Aí vem aquele exemplo lá, ó, da Tati, por exemplo. A Tati surgiu uma oportunidade dela ser representante. O que é que ela vai fazer? Ela vai tornar-se uma empreendedora, né? Ou nesse caso ela já é, mas só para vocês verem aí um exemplo. Então acontece muito a questão de oportunidades, né? E juntando os dois, ou seja, oportunidades e necessidades juntas, apenas 1,4% dos empreendedores. Outra questão que pode ajudar bastante a vocês, se vocês acessarem o site, por exemplo, do Sebrae, ele vem muitas pesquisas, pessoal, que são publicadas de acordo com a sua região. Então, você pode ter por exemplo, como renda per capita, né? Eu lembro, assim, tem pessoas que abrem... Quando eu não tinha nem começado a dar aula ainda, e algumas pessoas foram abrir, por exemplo, escolas de informática em algumas cidades aqui de Alagoas. A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte, visitar um monte de cidades. Ou seja, eles estavam definidos, eles já estavam com capital que eles iam abrir uma escola de tecnologia, a escola de informática na época, né, que se chama. E aí o que acontece? A primeira coisa que eles foram visitar as cidades. Algumas cidades que, ou seja, pegou lá, começou a fazer um estudo, ó, vamos na cidade tal, vamos na cidade tal, vamos na cidade tal. Vamos visitar aí umas 5, 6 cidades. E aí chegava na cidade, começava a andar, por exemplo, na cidade, chegava numa lanchonete, por exemplo, ia lanchar, aí chegava para as pessoas e perguntava como é o comércio, por exemplo, as pessoas daqui vivem de quê, né? Aí as pessoas, não, aqui as pessoas vivem da roça, mas qual é o cultivo que as pessoas fazem aqui e tal, e as pessoas ajudam com esse tipo de informação, né? Então eu lembro que na época foi aberto, por exemplo, uma escola em Campo Alegre, tá? Campo Alegre é uma cidade bem digamos, movimentada e que tem usinas, né? Então, quer dizer, a principal fonte de renda lá é a usina, né? Aí foi aberto um em Igaci, tá? Não lembro qual foi o motivo da abertura de lá, né? E teve outra, meu Deus, onde foi? Agora não lembro. Mas foram umas 3, tá? Sim, aí teve uma, por exemplo, em Lagoa da Canoa. Mas por que foi aberta em Lagoa da Canoa? Né? Porque lá era muita produção de fumo, né? Então tinha uma fábrica de fumo, então realmente era uma cidadezinha bem... é uma cidadezinha bem movimentada. Então, primeiro você tem a sua paixão, mas você vai ter que adequar o projeto inicial de acordo com o local em que você vai trabalhar, ou que você vai abordar. Tá? Então, assim, primeiro vem a questão de entender, de pesquisar, para que realmente você possa, digamos, empreender. Tá, pessoal? Ok? Dúvidas aí? Perguntas? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Dúvidas, perguntas? Não. Tranquilo, né? Vamos lá. Aí vem aqui a questão do... O que é uma pesquisa de mercado? Primeiro que já comecei a antecipar aí para vocês algumas coisas. Mas ele vem o seguinte, visitar a concorrência. Pessoal, eu já falei, né, algumas vezes, que a concorrência é algo bom, não é ruim. Concorrência não é ruim, né? Ela nos ajuda a crescer, na verdade, certo? Então, por exemplo, você vai abrir um negócio para você vai dizer, eu não vou abrir porque a minha cidade é pequena e já tem o negócio. Por exemplo, vamos pegar lá o exemplo da Jéssica. A Jéssica pretende abrir uma sorveteria lá no Gotizeiro. É Gotizeiro, né, Jéssica? Jéssica? Não entendi. Como é o nome da sua localidade? É Gotizeiro, é? É Craíbas. Pronto. Aí digamos que a Jéssica vai abrir uma sorveteria em Craíbas. Aí a Jéssica vai dizer, mas já existe 2 sorveterias em Craíbas, pessoal. Por isso mesmo. É você dar oportunidades, ou seja, você criar oportunidades para o cliente ele simplesmente escolher para onde ele vai.
né? O que é que ele vai fazer? Né? Onde ele vai comprar, ele tem que escolher o que é que ele vai comprar. Né? Então, concorrência é para isso. E aí, vai lá, por exemplo, visita a sua concorrência. Você não vai chegar lá e vai dizer o seguinte, ó, eu vou abrir uma concorrência com vocês. Não, não é isso. Você vai chegar lá, vai pedir o sorvete, né? Vai observar como é feito o atendimento, de preferência não vai só uma vez. Se tiver várias, um exemplo, várias sorveterias, vai nas várias, vai algumas vezes e começa a observar e de preferência logo em seguida você fazer anotações, tá? Porque aquela ideia de, eu vou só observar e vai ficar na minha cabeça, não. Eu vou observar, vou fazer algumas anotações e essas anotações que eu vou fazendo depois eu vou criar uma estratégia para se sobressair sobre a minha concorrência. Então, você chega lá, um exemplo, vai visitar a sua concorrência, uma sorveteria. Você observa, por exemplo, que o ambiente não é tão limpo. Um exemplo, já é um ponto forte, fortíssimo, né? Então, os clientes observam isso. Quando chega lá e o ambiente aqui não é tão limpo. Aí você chega lá, por exemplo, observa que o atendimento também não é tão bom. Aí você diz, já tem 2 pontos ali. Quando você chega lá que você pede o sorvete, a pessoa lá vai servir você, por exemplo, na, no potinho de plástico, um exemplo, né? Ou, por exemplo, que a pessoa escolha se quer potinho de plástico ou casquinha, digamos assim. Então, quer dizer, já vou montar uma estratégia, né? Então, por exemplo, as pessoas que atendem lá estão atendendo, por exemplo, de sandália, de bermuda, não tem um zelo, né, uma organização. Então, observe que se você colocar, essa sorveteria podia estar lá há 10 anos, né? Se você chegar lá e dizer, vou colocar agora uma sorveteria onde vai estar todo mundo uniformizado, vai estar todo mundo de touca. Assim, quando eu falo todo mundo, seria um exemplo, mas inicialmente, principalmente numa cidade pequena, é uma pessoa mesmo trabalhando, no máximo 2, né? Então, quer dizer, é só você e você e pronto, tá? Vou estar de touca, vou estar, por exemplo, vou fazer um curso de atendimento, como atender, aí vem aquela ideia de você fazer uma cauda pronta e tal. Então, quer dizer, pessoal, existe várias possibilidades, tá? De você se sobressair dentro de uma concorrência. Então, isso é pesquisa de mercado. Outra coisa, o que se fala em pesquisa de mercado, que eu acho que não está aqui, um exemplo, eu vou pesquisar, por exemplo, fulano já vende de uma marca, eu vou colocar de uma outra marca. Mas assim, antes de conseguir essa outra marca, veja a possibilidade de você provar realmente se aquele sorvete, se aquele produto é bom. E muitas vezes, não tem na região, eu vou em outra cidade, um exemplo. Eu vou pesquisar marcas diferentes, vou ver qual é o melhor sorvete, digamos assim. Então, a partir daí eu vou aprendendo, né? Eu vou vender uma coisa diferente, tá? Outra coisa, preço, né? Questão de lucro, né? Qual é o fornecedor, por exemplo, que vai poder oferecer freezer, aquele negócio. Então, tudo isso é uma pesquisa. É você pesquisar, não é você escolher, por exemplo, o seu parceiro ser aquele primeiro que aparecer, não. É a questão de você procurar, tá? É a questão de você procurar. Outra coisa, verificar o que andam falando do concorrente nas redes sociais. O pessoal hoje nas redes sociais anda muito, né? Então, tem lá essa questão das pessoas, um exemplo, postar. Então, você vai observar, por exemplo, será que estão fazendo muitos posts ou muitas selfies na sorveteria e aquele negócio todo, né? Então, não vai. Aí, então, já vai ser uma coisa que eu vou investir, né? Uma outra dica que eu coloco é o seguinte, antes de abrir, começa a fazer um marketing, começa a estimular as pessoas, tá? Que vai abrir, por exemplo, uma sorveteria com um novo conceito, um exemplo. E isso vai despertando nas pessoas a curiosidade, né? Você vai estar instigando as pessoas. No primeiro dia que você abrir, as pessoas já vão lá. Vou lá ver o que vai ser esse novo conceito. Mas, obviamente, você vai ter que ter um novo conceito. Tá? Esse novo conceito baseado no que as pessoas conhecem naquela região. Outra coisa que eu coloco, tá, pessoal? O espaço, né? Espaços por exemplo, que as pessoas vão para lá para conversar, para passar um certo tempo, ele tem que ser um espaço diferenciado. Vamos colocar aqui um exemplo na questão do espaço, tá? Tem ali
parece que é o pecado da gula, né? Não é, Jéssica? Você que pega Wandas Craíbas, não. Você pega naquele pontozinho lá perto do CBC? É perto É. de onde é o Sesmac. Pronto. Ali próximo, parece que é o pecado da gula, né? Que fica ali, que agora é uma lanchonete bem luxuosa e tal, aquele negócio todo. É, que Pronto. agora é a petiscaria lá. Esqueci o nome. Não. A petiscaria tem antes, tá? Tem na esquina antes. Logo depois, um pouquinho, vai ter, acho que é o pecado da gula, que é uma lanchonete lá, tipo um café inglês, Assim, alguma é de coisa assim, né? bolo, que é É? muito bonita, só que todo mundo reclama que o preço das coisas lá é muito alto. Então, mas olha só, Jéssica, o preço de lá é muito alto, não é isso? Mas olha a quantidade de Eu pessoas não que anda sei, eu lá. nunca fui, eu só vejo assim, o povo Não, fala. eu também não fui ainda não. Mas olha só, as pessoas hoje, foi até bom você ter colocado essa questão do preço. As pessoas não se importam em pagar R$ 1 a mais, 50 centavos a mais, se elas vão ter um ambiente aconchegante, se elas vão ter algo diferente. Quantas pessoas não vão para lá só para dizer o seguinte: eu estou num lugar chique, entendeu? Quantas pessoas? Então, quer dizer, o investimento que foi feito ali foi exatamente criar algo, tá? Que remeta a luxo mesmo. Então, as pessoas que vão para lá já sabem que não vai ser o mesmo, por exemplo, um salgado lá não vai ser o mesmo preço ou uma fatia de bolo daquela lanchonetezinha da esquina. Então, as pessoas já vão cientes disso daí. E as pessoas não se importam em pagar por isso, né? Então, quando eu coloco exatamente essa questão do ambiente, é você deixar algo, por exemplo, que as pessoas possam tirar uma foto, que saiam bem na foto, né? Então, é uma coisa a se pensar também, tá? Então, aí vem essa questão, né, de você verificar o que andam falando sobre o seu concorrente nas redes sociais e, com base nisso, você possa, digamos, criar um plano para instigar as pessoas a conhecerem essa nova, por exemplo, essa nova sorveteria. E de que forma a gente pode instigar a fazer isso? Primeiro, vocês estão tendo todos os conhecimentos para criar os posts, fazer as publicações, nos horários e tal. Isso daí vocês já estão por dentro. Obviamente, tem muita coisa ainda a se aprender. Algumas pesquisas mais detalhadas aí que vocês podem estudar um pouquinho mais, que vai ter mais detalhes ainda mais importantes, tá? E aí, ou então, o que é que você pode fazer? Por exemplo, eu assisti uma palestra da dona do Magazine Luiza, que ela disse o seguinte: se você vai abrir um negócio, um empreendimento, e você não quer divulgar, não quer investir em divulgação, nem abra. Porque as pessoas não vão, se você não investir, as pessoas não vão saber que você abriu aquela loja. Então, seja, por exemplo, você pagar para uma bicicleta de som, uma motinha de som, ficar passando na cidade, vem aí a nova sorveteria e tal, blá, blá, blá. Ou, por exemplo, você contratar, em Arapiraca, por exemplo, existem inúmeras agências, agências de publicidade. Então, digamos que você pega o seguinte, ó, eu vou pegar R$ 500 por mês, tá? Para, nesses próximos 3 meses, essa agência fazer uma divulgação maciça nas redes sociais, na minha região, a respeito dessa sorveteria. Você gasta R$ 1.500. Quer dizer, a sua empresa ela já cria um nome através desse marketing antes mesmo de abrir. Então, antes mesmo de abrir, as pessoas já conhecem ela, sem ter ido. Por quê? Porque as agências de publicidade, por exemplo, a gente não estuda o marketing propriamente dito. As agências de publicidade, sim, elas estudam o marketing. Como, por exemplo, vão fazer um banner, quais frases deve usar para impactar as pessoas, né? Então, quer dizer, isso é muito importante, é um investimento que vai ter um retorno, né? Aí vem aqui, analisar a opinião dos usuários em fóruns de reclamações. Isso daí seria na hipótese, por exemplo, às vezes tem um site, por exemplo, que é chamado Reclame Aqui, mas aí já é outra história, né? Se por acaso tiver na sua localidade alguém que criou por exemplo, um blog ou uma conta no Instagram que tenha por objetivo divulgar o comércio local,
né? Geralmente essas pessoas elas fazem enquetes, né? E essas enquetes elas dão o resultado lá, né? Então começa a observar essas enquetes, esses resultados. Outra coisa que tem que se pensar, isso porque nós estamos falando aqui sobre sorveteria, né? Nós estamos num país tropical, mas você vai ter que se preparar pelo menos aí para 3 meses durante o ano, que as vendas elas vão cair muito, que é o período de chuva, né? Então você vai ter que também se preparar para esse período. Aí um exemplo, eu vou me organizar para abrir, um exemplo, uma sorveteria em maio. Pessoal, você abre a sorveteria em maio, um exemplo. Aí você já pega junho, aliás, já pega do meio de maio, mais ou menos, para frente, já pega a chuva, né? Já pega a chuva. Aí observa que já começa, digamos, na hora que você vai começar a ganhar dinheiro, começa a chover. E aí, como é que você vai se manter, né? Aí você vai ter que pensar, por exemplo, não, eu vou abrir a minha sorveteria, por exemplo, no final de agosto, porque agora as chuvas agora já vão ser mais escassas a partir, né, desses dias agora, né? Então já vai ser mais escassas, vai chover esporadicamente, depois vai parar. Então o calor vai arrochar, principalmente em Craíbas, que é quente, quente demais, e aí o que acontece? Faz a divulgação, né? Então, para você ver, vai abrir uma loja, tem que esperar uma época, ou tem que fazer um planejamento para abrir na época certa. É a mesma coisa, eu vou abrir uma loja de roupas, um exemplo, pessoal, tem que ser próximo a um período de festa. Pode ser próximo a São João, por exemplo, pode ser próximo ao final do ano, ou seja, Natal, pode ser, por exemplo, próximo ao Carnaval, mas assim, tudo tem que pensar. Por isso que vem aqui, ó. Assim, nessas cidades pequenas, né, professor? Porque geralmente é onde, por exemplo, aqui, onde o povo mais compra questão de roupa, é tempo de festa, de emancipação, da festa de Natal, essas coisas. Então, a pessoa abrir na loja nesse tempo e colocando promoções e diversas peças que não tenham tanto nas outras lojas, no caso, uma coisa mais exclusiva, aí eu acho que teria mais sucesso, né? Com certeza. É como eu venho falando há muito tempo, é você buscar o diferente, tá? Isso que a gente acabou de falar aqui, exatamente, não seja movido pela sua paixão. Eu quero abrir, certo, mas você vai abrir, agora vai ter que ter alguns ajustes, seja época, né? Seja, por exemplo, local, né? Seja, por exemplo, o valor que você vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui em São Sebastião teve pessoal de Arapiraca, um casal de Arapiraca, que abriu uma loja onde lá tudo é 13, um exemplo. Existem outras lojas também nesse mesmo segmento. Agora parece que já vai em 15, 14 ou 15. Só que eu fico observando a forma que eles fazem. Tá? Primeiro, tem outras lojas também de 15 aqui, de 12, de 10, de 13, mas não chegam a metade do que essa loja, que é a loja chamada Pernambucana, vende, pessoal. É um absurdo de positivo, entendeu? Primeiro, o que é que ele quer? Exclusividade. Né? O que se encontra na loja pernambucana não se tem nas outras. Aqui tem então, também, abriu recentemente. Pronto, aí o que é que acontece? É do pobre ao rico, você vê lá ele comprando. Né? Outra coisa que eles investiram em muito, redes sociais, pessoal. Né? Redes sociais. Então, chega, por exemplo, para uma blogueira, São Sebastião agora tem um bocado, então chega por exemplo, uma blogueira, tem blogueira aí com 30 mil seguidores, um exemplo, e tem aqui, e aí o que acontece? Não, eu vou lhe pagar vamos lá, vem para cá. Aí chega lá, passa uma parte do dia lá, vestindo as roupas, né? E em frente tem uma praça, por exemplo, vão lá para a praça e tiram fotos, aquele negócio, tá em rede social, divulga nas redes sociais. Chegou, toda semana tem alguma blogueirinha lá divulgando, né? Quer dizer, você tem uma ideia, parece que é dia de quinta-feira que chega, 2 dias por semana, mas acho que um dos dias é quinta-feira. Chega na quinta-feira, quando chega no sábado, por exemplo, já acabou tudo que chegou de novo, né? Então, quer dizer, assim, graças a Deus vende bem. Agora, por quê? Porque existe uma estratégia nesse aspecto, né? Existe uma estratégia. Primeiro, o inovador, depois vem o barato, né?
Porque você vê que poucas pessoas estão ainda presas naquela questão de dizer, eu vou comprar roupas caras. Então, roupas caras, as pessoas estão ligadas que é mais para ocasiões especiais, uma festa, um período de festa, assim por diante. Mas aquela roupa para você usar no dia a dia, né, o pessoal mudou a mentalidade, né, e as pessoas estão comprando muitas as roupas mais em conta, né? Então, o inovador, rede social e o valor. Então, são 3 pontos que eles usaram aí para fazer essa divulgação ou vender esse produto. Então, existem outras lojas, mas as outras lojas não usam o mesmo caminho que eles. Tá? Outra coisa também que eu vou colocar, São Sebastião tem um monte de óticas. Né? Aí vem uma mulher de Arapiraca, montou uma loja aqui, fez uma divulgação enorme, até mesmo antes de abrir, foi feita uma divulgação enorme, colocou outdoor na entrada da cidade, fez uma divulgação, ou seja, preparou mesmo, né? E aí, quando abriu, chamando blogueiro para ir lá e aquele negócio todo, resultado. Você chega, por exemplo, passa em frente às outras óticas, você vê uma pessoa, 2, às vezes nenhuma, e quase sempre quando você chega lá, você encontra um monte de gente, tá? Por exemplo, comprei o óculos lá. Claro, não postei porque eu já não gosto de tirar foto, né? E aí eu não postei, mas muitas vezes faz isso. Então, por exemplo, essa ótica mesmo, tinha uma sobrinha da minha esposa que ficava com a minha filha aqui, ela gostava muito, assim, para passar o dia, né? Passava o dia enquanto a gente estava trabalhando e fazia muitos vídeos com a minha menina, né? Resultado, a menina lá da loja, da ótica viu, né? Viu os vídeos da Manu, aí já mandou um óculos, né? Já mandou um óculos, quer dizer, já incentiva. Já mandou um óculos para minha menina, aí a minha menina fez um vídeo agradecendo aquele negócio todo, até hoje ela cobra, mas nunca a Manu fez. E aí depois disso, por exemplo, minha esposa foi, aí minha esposa levou a mãe, levou 2 irmãos, levou cunhada, e eu fui agora. Então, quer dizer, e é muito movimentado. Então, não adianta, por exemplo, eu vou vender um produto que já tem no comércio e eu vou vender igual aos outros, né? Então, não é isso, não é dessa forma que as coisas vão para frente. Então, você precisa observar principalmente quais são as falhas do seu concorrente para que você possa melhorar o seu produto, o seu serviço, tá? E não se preocupe não, se você mudar, os clientes, eles vêm, tá, pessoal? Aí vem aqui, por exemplo, analisar a opinião dos usuários nos fóruns de reclamações, nesse caso eu já falei, e estar atento às inovações. Um grande problema que eu vejo, principalmente nos empreendedores, é aquela questão, deu certo, tá? Deu certo, pronto, agora ali eu vou me segurar. Tá dando certo, agora eu só vou ter lucros. Pessoal, não é assim que as coisas funcionam. O empreendedor, ele tem que inovar. E outra coisa, o cliente hoje, ele tem muitas informações. E ele tem muitas opções de produtos e de serviços. Então, ele está muito exigente. Tirem por vocês, quando vocês vão em algum ambiente comprar alguma coisa, a gente observa aquele ambiente do piso ao teto, a gente observa se é limpo, se o atendimento é bom, se as pessoas estão vestidas, se a loja é cheirosa ou não é. Então, quer dizer, nós estamos mais críticos em relação a tudo, né? Principalmente, muitas vezes, até sem ter um conhecimento aprofundado, mas a gente tem esse capricho, né, de observar os detalhes. Então, a gente tem que pensar que nossos clientes também são dessa forma, né? Tudo é uma maneira das pessoas observarem e, obviamente, deixar ou não, né? Eu já falei em alguns momentos, por exemplo, em outros módulos na sala, aqui em São Sebastião tem algumas pizzarias, né? Tem uma que foi a pioneira, foi a que abriu primeiro, né? O cara colocou, por exemplo, abriu uma pizzaria eu não digo nem a vocês que era na garagem, era na área de casa. Então, uma areazinha de 3 metros quadrados, ele colocou lá aliás, eu acho que, se não me engano, era 4 mesas que tinha, né? Área mesmo, pessoal, de casa, era na área mesmo. E aí,
começou as pessoas indo para lá, gostar da pizza dele, começou a se tornar um point, né? Depois ou seja, a gente saía da missa, nós vamos para a pizzaria. Mas não era uma pizzaria propriamente dita, era só uma área na frente de casa onde ele botava as mesas. Aí ele conseguiu construir a pizzaria, né? Ele, obviamente, começou a fazer o delivery também. Outras pessoas abriram. Mas, assim, uma coisa que eu só critico dessa pizzaria deles, dessa pioneira, é a questão da inovação. Eles não inovam na questão da pizza em si, que eu acho que eles estão pagando para ver, né? Mas o que é que eles inovaram, por exemplo, recentemente? Eles fizeram uma bela de uma reforma, né? Então, fizeram porque os filhos são engenheiros, então os filhos projetaram uma nova pizzaria, basicamente. Então, você chega lá, é um ambiente muito aconchegante, diferente dos outros. Os outros, por exemplo, tinha uma pizzaria aqui próximo de casa, quando eu ia pedir, que inclusive fechou, quando eu ia pedir pizza para comer em casa, eu pedia dessa que ficava próxima aqui de casa, que era bem mais gostosa, é bem mais gostosa que a dele, né? Mas quando eu dizia o seguinte, não, hoje eu não quero comer em casa, a gente vai para a pizzaria, aí a gente ia para a pizzaria dele. Então, uma coisa era, ou seja, uma era pelo sabor que a gente comia em casa e outra era pelo ambiente, né? Então, imagina, por exemplo, se essa que já tinha, que era mais gostosa, se eles tivessem um ambiente aconchegante, já tomava boa parte dos clientes, né? Então, para vocês verem o quanto nós estamos, nós, quando eu falo nós, é realmente no geral, observando todos os detalhes, tá? Então, abriu, por exemplo, aqui numa época, aliás, uma pessoa começou trabalhando em casa e começou a vender hambúrguer, né? Hamburgueria. Fez um marketing bem legal nas redes sociais, divulgando, vem aí, uma hamburgueria, tal, tal. Fez um marketing bem legal. Nos primeiros dias que abriu a hamburgueria, né? Fiz um pedido, né? Quando eu fiz o pedido, primeiro, quando a gente pede comida é porque a gente já está com fome. A gente não vai pedir uma comida se a gente ainda vai ter fome. Não, a gente só pede quando está com fome. Resultado, passou pelo menos uma hora para eles entregarem esses hambúrgueres, né? Então, chegou a hora que eu me aperriei, eu digo, pode mandar mensagem aí para cancelar, dizer que não mande mais não, porque agora vamos fazer um cuscuz com ovo aqui, porque não vou esperar mais não. É o caso das pizzarias aqui em Craíbas. Além de demorar muito, seja para entregar ou para comer lá, demora muito tempo mesmo. Sei. Aí vem para você ver. Você já observou, e quantas pessoas mais observaram isso daí? Aí vem a questão do inovador, que é isso que eu estou falando. Tá? Então, a gente tem... vou empreender, pessoal. Primeiro, não pense em empreender hoje e abra o seu negócio amanhã. Tá? Conheça o seu negócio, conheça o seu concorrente, tá? Observe qual é a maneira que você deve trabalhar e outra, seja exigente, cobre de você mesmo, tá? Uma coisa assim que eu posso adiantar para vocês que não é fácil, por exemplo, você vai abrir um negócio onde você vai trabalhar, você que vai gerir. Pessoal, isso é complicado. Por quê? Você já vem o desgaste do dia a dia, você como empreendedor. Quando chegar no final do dia, por exemplo, tem coisas que tem que ser feitas, que você como dono, você vai dizer o seguinte, tá, amanhã eu faço, eu vou para casa descansar, tá? Diferentemente de quando você paga para alguém fazer. Por exemplo, eu vou colocar aí um exemplo. Hoje nós pegamos a ideia da Jéssica, que é da sorveteria, então vamos nela. Digamos que pega um dia de domingo, um exemplo, Jéssica. Muitas cidades pequenas, né? No dia de domingo as pessoas não têm o que fazer, né? Não tem para onde ir, então as pessoas estão em casa, porque não tem uma lanchonete legal, não tem uma sorveteria legal, as pessoas ficam em casa, né? E aí, digamos, no seu caso aí, sua sorveteria está bombando, está bem movimentado, quando chega no fim do dia, só está trabalhando você. Quando chega no fim do dia, você está com as pernas que não aguentam mais. Mas qual é o correto, né? Principalmente quando se trabalha com lanchonete, essas coisas.
terminou, vai ter que fazer uma higienização geral, né? Ou lavar, ou passar pano, limpar mesas, fazer uma limpeza geral. Aí você vai dizer o seguinte: poxa, eu estou tão cansada que hoje eu vou para casa, eu não vou não fazer essa limpeza. E isso daí, ela vai ficando uma bola de neve, porque a gente vai se acomodando, né? Outra coisa, tudo que entra, tudo que sai tem que ser registrado, tá? Então, se você vende o sorvete, você vai ter que anotar quanto você vendeu de sorvete, né? Chegou uma pessoa, comprou um sorvete, beleza, você vai lá e anota o sorvete e tal, né? Primeiro, quando você anotar, se você tiver, pode ser até no Excel mesmo, se você vai lá, por exemplo, vender um sorvete de morango, aí você coloca lá, sorvete de morango, valor X, tá, de quantidade X. Quando chegar, por exemplo, no fim do mês, primeiro, você vai saber quanto você faturou durante o mês. Segundo, você vai saber qual é, se você analisar, por exemplo, você vai saber qual é o sabor que vende mais. Isso é com dados precisos. Não é aquele negócio de, não, eu observei que o produto que vende mais é tal. Não. É você ter um dado, por exemplo, que os sabores que vendem mais é esse, esse, esse. Então, são esses que vendem mais que eu tenho que ter um estoque maior. Tá? Então, quer dizer, a partir daí você vai ter um estudo. Aí vem aquela questão. Você está trabalhando sozinha, simplesmente você vai dizer, não, hoje eu tô muito cansado, eu não vou fazer isso, e termina que você fica relaxada, e esse relaxamento quer dizer que você perde o controle da sua loja. Você não vai saber quanto você vendeu, quanto você apurou, qual foi seu lucro, então você fica meio desorientado nesse aspecto. A vantagem de você colocar alguém para trabalhar para você é exatamente a questão da exigência, de você exigir, ó, eu quero que você faça isso, né? E você está ganhando para isso, ponto. Claro, você não vai falar dessa forma, né? Mas, ó, fulano, quando terminar aqui, a gente vai ter que limpar tudo. A pessoa pode estar cansada do jeito que for, mas é uma atribuição dela, né? Ou seja, faz parte do trabalho. Então, o funcionário só vai para casa, o colaborador só vai para casa depois que ele terminar de limpar todo o ambiente, por mais cansado que ele esteja, entendeu? Então, essa questão dos mínimos detalhes. É você chegar, por exemplo, para o seu colaborador e dizer, fulano, ó, observei que você não atendeu tão legal, vamos fazer o seguinte, agora tem que saber falar com as pessoas, né? Não é você chegar e esculachar a pessoa porque ela não soube atender. Ó, vamos fazer assim, vamos criar um padrão aqui de atendimento, né? Vamos tentar rir, vamos tentar ganhar as pessoas no atendimento e tal. É o treinamento, é preparar a equipe. Mas a pesquisa de mercado, ela é bem complexa, ela leva dias ou semanas para você fazer, porque é onde realmente você vai compreender o seu concorrente. Tá? O que é que o seu concorrente tem que você não tem. Certo? Tranquilo? E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Ainda não. Tati, Leidiane está calada hoje. Kailane também está muito calada. Hoje eu estou só ouvindo. E é porque hoje você está só ouvindo. Porque sim, né? Estou ouvindo, apreciando as ideias. Certo. E a Tati? Tati está muito calada ultimamente. Estou aqui escutando as Mas não é ideias. assim. Muito legal. Estou Sim. entendendo tudo, professor. A Leidiane, né, também. Geralmente vocês interagem mais e vocês estão muito, ou vocês estão muito concentradas, né? Ou vocês assim realmente não acordaram ainda hoje. Viu? Vamos lá, interagindo, colocando ideias pra gente. Lembra que a aula passada ela foi muito produtiva porque vocês colocaram ideias e essas ideias elas renderam mais ideias ainda, né? Então o conteúdo fica mais interessante do que eu só falando, só falando, só falando. Certo? É porque, professor, hoje eu tô sem fone, aí eu deixo o celular no ouvido assim, aí tipo, eu não para tirar o telefone, eu escuto o senhor bem baixinho, entendeu? E não tem não como colocar um Viva Voz? Então, coloca o Viva Voz aí, ué. Ou vai lá no camelô quando Ixi, terminar a aula,
compra aquele fone topadão de R$ 5, né? Aquela lojinha de importado, para acompanhar a aula direitinho. Entendeu? Não, mas eu tô entendendo direitinho. Pronto, eu quero só que vocês interajam, porque o conteúdo fica mais interessante. Pessoal, só para a gente complementar a questão da concorrência em si. Ô, professor, não tem data não ainda para voltar às aulas, né? Presencial. Então, eu estou nessa ansiedade também, Jéssica. Porque teve a pesquisa, né, que vocês responderam. Eu também estou muito ansioso para saber informações a respeito da nossa volta, tá? Mas primeiro, vamos ficar ligados aí nos jornais, nas notícias, né? Assim que o governador disser, as escolas poderão voltar, aí já pode ter certeza que nós vamos no bolo e nós já vamos voltar. Primeira coisa é isso, é ficar ligado no governador. Ô, professor, o que é que o senhor acha desse encontro de talentos entre as empresas e as pessoas que vai ter no dia 20 e no dia 21? Vai ser na Microcamp? Vai, né? Mas vai ser online. Online, né? Primeiro, quando você fala de talentos, né? É super interessante, Jéssica. E aí vem essas oportunidades, por exemplo. Vocês vão participar de um evento como esse, é a hora de você interagir, é a hora de você perguntar. Quando você está participando, por exemplo, vai ter lá um monte de empresas, um monte de representantes de empresas participando. O fato de você levantar uma mão e perguntar uma dica, tá? Por mais que você já saiba, cria situações, né? E se a gente fizesse isso? O que é que vocês acham, por exemplo, de fazer isso, isso e isso? É como se você estivesse levantando a mão para aquelas empresas e dizendo, olha, eu estou aqui, viu? Qualquer coisa, se precisar, eu estou aqui. Então, é uma forma de você mostrar para aquelas empresas, primeiro que você tem conhecimento, primeiro que você quer, né? Agora, se você for participar desses eventos e ficar caladinho, do jeito que vocês estão aqui, como é que as pessoas vão interagir? É online, é presencial, como é que as pessoas vão saber que tem uma pessoa do outro lado, que é muito comunicativa e que, ao analisar, possa ser que vocês tenham exatamente o perfil do que eles estão procurando. Então, aproveita esse momento aí exatamente para perguntar, né? Fazer perguntas, interações, colocar situações, né? Dessas que a gente vem participando aqui, porque é uma boa. As empresas vão dizer, eu gostei desse aluno, teve atitude, perguntou, colocou situações, gostei dele. Né? É uma forma, abre um olho aí, é uma forma de vocês dizerem, eu estou aqui e estou pronto, me contrate, tá? Então, é muito interessante. Participe, tá? Não apenas como um participante normal, mas colocando situações, perguntando. E é isso que as empresas ou as pessoas vão lhe conhecer, vão conhecer o seu potencial. Certo, Jéssica? Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Falando em networks, eu acho que eu abordei anteriormente essa questão do networks, né? E o networks, pessoal, é uma rede, né? É uma rede de pessoas que têm o mesmo objetivo, que falem a mesma coisa. Então, o empreendedor precisa saber que muitas oportunidades estão escondidas em um bom networks, ou seja, uma rede de relacionamento profissional. Aí eu vou colocar aí esse exemplo que eu acabei de falar. Esse evento, ele é um networks, ele é considerado como networks. Por quê? Porque ele é uma rede de pessoas que tem um objetivo em comum, tá? O emprego, o empreendedorismo e tal. E ele precisa saber saber quem está, por exemplo, preparado. Então, aproveita o momento, vai interagindo, tá? Então, vocês, por exemplo, têm a oportunidade de participar de um grupo, um exemplo, participa. Por exemplo, nesses eventos aí, certamente eles vão vir com algumas ideias, por exemplo, sites que vocês devem colocar. Inclusive, tem uma rede de relacionamento profissional, tenho certeza que vocês já ouviram falar, não sei se vocês já têm essa conta, que é o LinkedIn. Alguém de vocês aí tem uma conta no LinkedIn? Eu já vi, assim, na Play Store, só que eu não sabia para que servia. Eu achava que era mais uma coisa tipo Telegram, porque pouca gente usa. Aí eu não conhecia ninguém que usava, aí eu nunca fiz.
Deixa eu ver aqui se eu tenho um e-mail. Deixa eu ver aqui, viu? Ver se eu mostro para vocês. O LinkedIn, pessoal, ele é uma rede, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui. Ela é uma rede profissional, tá? É uma rede social profissional, na verdade, tá? Então, é um local onde as pessoas, basicamente, elas vão lá, colocam posicionamentos, colocam postagens. Você pode seguir alguns profissionais, por exemplo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Coloquei errado. Deixa eu colocar de novo. Olha bem, pessoal, isso daqui é uma rede profissional, tá? Você pode começar a seguir, observe que as pessoas vão lá e coloca muitas matérias, né? Muitos compartilhamentos, até interessantes. Ó. Meu objetivo era me formar antes de atingir 100 anos de idade. Eu fiz isso com 33 anos de sobra, ó, tá vendo? O cara ainda tirou uma ondinha aqui. E as pessoas... né? Uma matéria falando sobre o Nubank, é interessante, tá? Vamos lá. Travou e aí aqui. outras... De novo. Travou. Deixa eu ver aqui. Foi porque a internet tem um bugzinho aqui, tá? Vamos lá. E aí o que acontece? Por exemplo, as pessoas fazem postagens aqui porque, assim, no meu caso, eu já tentei. Essa questão de postar nas redes sociais não é muito comigo, né? Mas é interessante, por exemplo, principalmente aqui. Eu não posto nem aqui, nem... É difícil eu postar em alguma coisa, né? Mas, olha só, como eu estava falando, muitas empresas têm seus representantes aqui, né? Na rede. E aí, por exemplo, suponhamos que eu sigo a Jéssica segue, por exemplo, um representante da Vale, e aí ele já vai entrar como sugestão, quando ele postar alguma coisa eu também vou ver, e aí cria aquela rede, né, que você pode conversar com as pessoas, pode mandar, pode conversar aqui com as pessoas. Né? Exatamente, tá? E aqui... E também tem o Instagram. Isso. Tem o Instagram, e aqui as pessoas... Sim, pode falar, Tati. Tem o Instagram aqui em Arapiraca, que é o Empregos Arapiraca, Jéssica. Se você não estiver seguindo, siga. Eles sempre colocam as vagas disponíveis. Aí, legal. Isso é um network também. Então, outra curiosidade, viu? Às vezes você vai postando alguma coisa aqui, você começa a criar uma rede de amigos com outras pessoas. E às vezes as empresas que estão procurando emprego, elas entram em contato direto com você, tá? Por exemplo, fulano, eu vi aqui que você... Porque quando a gente clica aqui na pessoa, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nessa pessoa aqui. Ela vai dizer, por exemplo, você vai criar o seu currículo, na verdade, né? Quando você faz o cadastro no LinkedIn, quando você vai criar a sua rede social, na verdade você faz um currículo. Deixa eu ver se abre aqui, deu um erro. Oh, meu Deus. Não sei se foi a internet. Olha só. Vou clicar nesse primeiro aqui mesmo. Olha só, quando você clica numa pessoa, ela já vai dar um currículo da pessoa. Por exemplo, esse cara aqui é coordenador de qualidade na Gencal, por exemplo, Campinas, São Paulo. Aí vem mostrando aqui qual é a empresa, tá? Aqui vem as postagens que ele faz, tal. Vem lá, todas as informações. Então, quer dizer, é uma rede profissional e que vai ajudar e muito. Outra coisa, existe alguns outros sites que você pode criar o e-mail, porque eu não lembro agora. Mas tem um site que você vai lá, cadastra o seu currículo, não paga nada, ele fica online.
Então, muitas empresas, por exemplo, esse meu amigo lá, que é a empresa, ligou para dar suporte nos bancos, ele cadastrou, não sei se foi aqui no LinkedIn, que pegaram o contato dele, ou foi em outro site que ele tinha cadastrado o currículo dele. Aí as pessoas vão lá procurando e acham, né? Então, tem aqui, ó, essa aqui é a Luísa, do Magazine Luiza, né? E o Leandro Carnal, por exemplo, ele vai lá, dá uma palestra, vê um monte de coisas interessantes, pessoal, ó, um monte de coisa interessante mesmo. Então, você pode instalar no celular, ó, por exemplo, a usina Coruripe, tá vendo, ó? Aí já dá lá as informações aqui, ó. Vendo, ó? Aí vem lá, informações, você cria ideias, você sabe, uma pessoa aqui trabalhando com, me parece, com JavaScript aqui, tá? Parece até não é nem o Sublime, é outro editor de texto, tá? E as pessoas vão postando lá, certo, pessoal? Aí você pode seguir as pessoas que vocês quiserem. Esse cara é curioso, eu encontrei ele aqui em São Sebastião as 2 vezes, todo de terno, gravata. Aí por aqui eu descobri que ele é técnico em eletrônica, que ele dá suporte a hospitais, tá? A equipamento, né? Bem interessante. Tá vendo, pessoal? Então, assim, ó, ele vai dar descrições abertas, tal. Mesma coisa a questão de currículo, você pode enviar. Eu recomendo que vocês possam criar, tá, pessoal? Porque você vai aprender muito por aqui também, certo? Ó, vaga, desenvolvimento Android Kernel, legal, mas é em Manaus. Essa pessoa aqui, não sei quem é ela, tal. É porque aqui você vê muita coisa de redes de amigos, por exemplo, ok? Reclamações, sei lá, um monte de coisa, o pessoal posta vídeo. Então aqui é onde basicamente as empresas também podem ver que você existe, tá? Aí tem vagas, ó, se você clicar aqui em vagas, por exemplo, ele vai dar aqui, ó, quais são as empresas, aqui, ó, consultoria, comércio externo, por exemplo, a Stone em Arapiraca, tá? Ó, recrutamento agora, tá vendo, ó? Então você pode clicar e fazer o seu cadastro. Não sei se vocês conseguem ver aí. A internet está dando uma oscilada agora. Conseguem visualizar aí, ó? Cliquei em vagas aqui em cima e observe que ele vai dar vagas de emprego, por exemplo, ó, em Arapiraca tem essa Estônia aqui. Aí, Jéssica, uma boa, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aí tem um monte, tá? É só você ir procurando aí, tá abrindo aqui. A internet oscilou, mas está voltando. Mas, pelo que eu tô vendo aí, as vagas é tudo longe, né? Maceió, em Aqui outros era estados. Arapiraca. Aqui era Arapiraca. Aqui, Jéssica, tem a Stone aqui, consultor de comércio exterior, Brasil externo, Arapiraca. Só adiantando, tá? Essa daqui, essa Stone, foi uma franquia que abriu em Arapiraca no ano passado, para você vender, é como se fosse máquina de recebimento nas lojas, né? Para as pessoas. Tipo aquela maquininha que passa cartão de crédito. Basicamente isso daqui. Pelo que eu vi na época, como eles divulgaram aí, eles pagam bem, viu, Jéssica? Eles pagam bem. A comissão ela é muito boa, tá? Isso é um aplicativo ou um site? Isso é um site, mas você pode instalar o aplicativo no seu celular. Só você instalar o aplicativo do LinkedIn, faz o cadastro e pronto, acabou. Certo? Aí vem lá notificações, se tem mensagens, por exemplo, ó, lá mensagens, minha rede, por exemplo, tem alguém aqui, ó, você conhece, Ariane Tenório, eu vou me conectar a ela aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é o filho do dono da Microcamp, né, que é o Davi Tufi, tem um monte. Aí você pode ir escolhendo as pessoas aqui
aquelas pessoas que você vê um potencial, por exemplo, que você possa se conectar para ver se cria algum relacionamento aqui, né, enviar um currículo, alguma coisa assim, aí você aproveita, tá? Aí tem lá, Itaú, Nestlé, tem um monte de coisas, por exemplo, ó, vou seguir aqui o Bill Gates, deixa eu ver, ó, o Marcus Garvey, que é um consultor, deixa eu colocar só eles dois aí. Vamos lá. Então, aí depois vocês dão uma pesquisada aí. Quem não tiver conta do LinkedIn, vocês fazem também, tá? Da mesma forma que futuramente, quem sabe, vocês grandes empreendedores aí, vocês não vão no LinkedIn para procurar alguém que tenha o perfil que vocês estejam procurando, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Então, o networks é isso, é você formar uma rede de relacionamento profissional com objetivo, por exemplo, ou você conhecer pessoas que estejam pensando ou querendo o mesmo que você, tá? E até mesmo vocês na questão da colocação. Só para a gente complementar essa questão do networks, o fato, por exemplo, de você estar em uma rede de amigos, onde você está conversando, onde você está debatendo, por exemplo, colocando o seu ponto de vista, isso daí já é um networks, tá, pessoal? Então, um exemplo, se você está, vamos colocar aqui um exemplo bem claro, digamos que vocês estejam na Microcamp e vocês, assim, estão conversando, então interagindo, então, por exemplo, tem um evento da Microcamp, aí está lá aquele grupinho, por exemplo, você está com um amigo, aí chega um amigo de um amigo e vê aquela conversa, né? Então, muitas vezes, aquelas pessoas, elas podem estar procurando alguém para contratar. E aí, em uma conversa simples, quando você diz o seguinte, eu sei disso, eu consigo fazer isso e aquilo, isso daí já é uma forma das pessoas poderem lhe contratar. Por exemplo, no meu caso, eu fui trabalhar na Microcamp a partir de um networks. Como assim, né? Eu já tinha trabalhado como professor há alguns anos, né? Tinha trabalhado uns 3 anos e meio em Lagoa da Canoa, tinha trabalhado mais 8 anos e meio, mais ou menos, em São Sebastião, e no momento eu tinha parado de dar aula, eu tinha aberto a loja. E aí a Microcamp precisou contratar professor, precisou de um professor. E aí um amigo que é professor lá também, que é o professor Aldenísio, que é aqui de São Sebastião, disse, eu conheço uma pessoa que ela já tem experiência em dar aula. Então, a Microcamp, tudo bem, professor? Aí me dá o contato dessa pessoa. Aí pegou o meu contato, aí me ligou e disse, você pode trazer um currículo aqui na Microcamp? Beleza, eu levei, gostaram, fiz os testes, passei. Então, para vocês verem o quanto é importante você ter uma rede profissional, uma rede de pessoas que falem a sua língua, que pensem como você, que têm os mesmos objetivos que vocês, tá? Então, isso é super interessante. Então, abre uma loja, por exemplo, eu vou ter que procurar pessoas que falem a mesma língua que eu. Vou ter que participar de eventos de empreendedorismo, eu vou conhecer um monte de pessoas lá, né? E essas pessoas, óbvio que vai me ajudar a compreender determinadas situações, eu vou colocar as situações que eu passo também, então não deixem de participar. Aí tem um evento aí que a Jéssica citou, ótimo, participa, tá? Agora não participa para estar caladinho lá não, né? Participa para interagir, para perguntar, para tirar dúvidas, e quem sabe uma das empresas não possa contratar vocês, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Beleza. Olá, testando seus networks. Por exemplo, você consegue criar contatos? Você consegue se aproximar das pessoas para que aquelas pessoas saibam que você sabe ou que você faz algo, né? A fim de trocar informações? Observe isso, você consegue criar contatos. Ou você é aquela pessoa fechadona, né? Que não se aproxima das pessoas. Isso é complicado. Se você não conseguir se aproximar das pessoas, por exemplo, se eu estou numa rede de amigos, eu e um amigo, aí eu vou conversar com amigos dele, na verdade, eu vou estar calado, tá, pessoal? Isso daí não é se aproximar, não é criar contatos. Então, se você está numa rede, mesmo que você esteja conversando com amigos de amigos, aproveita, conversa, faz amizade, né? Cria uma
uma rede de amizades aí, por mais que ela seja pessoal, profissional, mas cria, porque é muito importante. Seus contatos são bons? Quando se fala, pessoal, seus contatos são bons, é aquele velho ditado, escolha, só que com outras palavras, né? Escolha seus contatos. Os pais da gente falam o seguinte, escolha suas amizades. Aqui a gente fala, escolha seus contatos. Então, não adianta você se aproximar de uma pessoa que não lhe passa conhecimento, que não lhe agrega em nada. Por exemplo, vamos lá, a Jéssica, ela abriu a sorveteria, um exemplo, e ela está numa rede profissional, por exemplo, que tem uma pessoa lá que não agrega nenhuma informação a ela, né? Ou seja, não agrega nenhuma informação profissional, se afaste. É a mesma coisa, por exemplo, que você está próximo de uma pessoa que só reclama, só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Você termina cansando, primeiro, pode ser uma doença, essa questão de reclamar, 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 e aí ela pode, por exemplo, suponhamos que você esteja estimulada a crescer, a aprender, a produzir mais, aí você chega ao lado de alguém que diz, o comércio está ruim. Tem aquela pessoa que dá aquela crítica construtiva, que ajuda a gente a melhorar, e tem aquela pessoa que dá a crítica puxando a gente para baixo, como se quisesse que a gente desistisse do nosso objetivo, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, Jéssica, você, por exemplo, tem uma sorveteria, por exemplo, você tem um empreendimento. Aí você tem os planos de expansão, o plano de crescer, tá? Aí você está conversando com um empreendedor também, que só fala que o comércio está ruim, mas também não faz por onde melhorar, né? Não investe. Então, quer dizer, toda vez que você vai conversar com ele, é só para reclamar, só para reclamar. Quer dizer, toda aquela vontade que você tinha de expandir, meio que vai ser bloqueada por alguém que anda pensando negativo, né? Que é muito negativismo. Então, quer dizer, ela não vai ajudar você a crescer. Se afaste. Outra coisa, você tem facilidade em entrar em vários assuntos de diferentes opiniões? Isso é um pensamento aí, esses pontos é o que vocês vão pensar. Tá? Você está aqui no grupo, está se falando de uma coisa, daqui a pouco mudou, é outra totalmente diferente. E aí, como é que você se sobressai? Né? É uma dica que eu acho que eu já falei para vocês há muito tempo, a questão é ler. Né? Ler, por exemplo, assistir um jornal, ler um jornal, ler de tudo sobre tudo. Tá? Então, por exemplo, você está numa... A questão da pessoa ouvir a opinião do outro, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma opinião e o outro tem outra, só que a gente não escuta dele, então isso torna a gente mais ignorante. E eu acho que se a gente for abrir um negócio de ideia de ser só a nossa opinião, eu acho que não vai para frente. Então, aí, Jéssica, só complementando o que você está falando. Por exemplo, suponha que você está numa rede, está ali numa rede de amigos, você está conversando, alguém colocou uma posição sobre tal coisa. Só que você leu em algum lugar, digamos, a respeito desse mesmo assunto, onde as coisas não eram bem da forma que a pessoa falou. Nada impede de você colocar lá, mas pode ser dessa maneira também. Eu li no site tal, ou no livro tal, que sobre esse assunto, isso. Então, quer dizer, você vai estar em um ambiente, você vai estar preparado a falar sobre tudo, sobre todos, né? Sobre todos os assuntos. Né? Então, um exemplo, você está lá, está falando de tecnologia, você tem assunto para falar sobre tecnologia. Aí vem, por exemplo, coronavírus. Aí você tem assuntos para falar sobre saúde. Né? Aí vem um assunto sobre, por exemplo, o comércio. Né? Ou seja, sobre o comércio no Brasil, né? Se vai investir, aliás, se vai crescer, se não vai crescer e tal. Aí você diz, não, mas a projeção, por exemplo, é que o crescimento vai ser de tantos por cento, então você vai ter uma ideia. Você leu no jornal, por exemplo, a minha região vai abrir novas empresas, vai vir uma fábrica aqui para a minha região, ou seja, para a nossa região, então já vai aumentar as vendas, né? Então, é você estar preparado a falar sobre qualquer assunto, entendeu? Então, seria isso daí. É você estar apta a falar de diversas coisas. E eu sempre levo em consideração... Só um instante aqui. Só um instante.
Eu tinha apagado um vírus. Vou ter que formatar o computador de novo. Sacanagem. Vamos lá. Então, ó, deixa eu voltar aqui que eu já me perdi. Sim, a facilidade de falar sobre tudo. É importante que você consiga falar sobre tudo, até mesmo, pessoal, pelo fato de, assim, você ler diferentes coisas. Então, a cabeça, ela muda, tá? Eu gosto, por exemplo, muitas vezes tá sem fazer nada, ou pelo menos uma vez por dia, eu abro o site de notícias, leio. Por exemplo, eu gosto de acessar, por exemplo, o UOL, MSN, por exemplo, que vem muitos conteúdos científicos. Um exemplo, eu vou lá, clico, dou uma lidazinha. É um aprendizado, na verdade, é um aprendizado a mais. E isso abre muito a nossa cabeça a fazer isso daí, conversar sobre diferentes opiniões, né? Falar sobre diferentes opiniões. Aí vem aqui, ó, você está disposto a ceder para conseguir o que quer? Né? Aí fala o seguinte, por exemplo, eu quero abrir a loja, um exemplo, aquele exemplo que eu coloquei no início, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir uma boutique, poxa, mas a minha localidade não dá suporte à boutique, ou seja, eu vou abrir uma loja de roupa da mesma forma, mas eu vou abrir com valores mais acessíveis. Então, eu vou conseguir o que eu quero, mas não daquela mesma forma que eu pensava anteriormente. Então, outra coisa, quem trabalha com empreendedorismo é a questão do ceder. Você vai ceder muitas vezes de acordo com o que você pensava. Eu queria sim, mas assim não dá. Então, eu vou ter que fazer de uma outra forma. E isso é ceder. Por quê? Porque você tem um único objetivo. Tá? Vamos lá. As pessoas que você conhecem você? Né? Aí você vai dizer, poxa, como assim? Não entendi. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que a Jéssica ela quer entrar no mercado de trabalho. Ela conhece todos os empreendedores da cidade. Um exemplo. Ela conhece os donos das lojas, dos mercados, tudo. Mas os donos das lojas e do mercado conhecem você? Né? Porque são as pessoas que vão lhe dar a oportunidade. Então, quer dizer, você tem que... E como é que a gente faz para que essas pessoas conheçam a gente? Exatamente mostrando para as pessoas o que você sabe, tá? E o que você faz. Não é calado que as pessoas vão lhe conhecer. Então, vai existir oportunidades. Por exemplo, vai ter uma oportunidade como essa, desse encontro aí de empresas organizado pela Microcamp. Então, quer dizer, é você fazer com que as pessoas conheçam você. Então, oportunidades, na verdade, muitas vezes são poucas, são escassas, mas você vai ter que aproveitar aquelas oportunidades para fazer com que as pessoas o conheçam. Entendeu, Jéssica? De alguma forma. Por exemplo, se você está conversando com alguém e chega um empreendedor, por exemplo, monta uma estratégia para mostrar para aquela pessoa que você sabe, que você está preparada. Né? Então, de alguma forma, você vai ter que mostrar para as pessoas o que você sabe fazer. Ok? Se destacar, né? Exatamente. Tá? Ó, você tem facilidade para se entrosar com as pessoas? Aí vem essa questão. Tem pessoas que é muito fechada e não se entrosa com outras pessoas. Aí vem uma dificuldade. Como é que os empreendedores, por exemplo, vão saber que você tem aquele perfil que eles querem se você não consegue se entrosar? Tá? As pessoas que você conhece são importantes para o seu empreendimento? Isso daí é falando sobre o empreendimento. Por exemplo, você está com a sua sorveteria. As pessoas que você conhece são importantes para que você possa elevar o seu padrão, a sua sorveteria? Aí você vai dizer, não, curiosamente, nenhuma das minhas amizades pode agregar alguma informação aqui. Aí como é que eu vou fazer, por exemplo, para conseguir, por exemplo, uma rede, ou seja, pessoas que possam me ajudar no empreendimento? Pessoal, online ajuda muito. Tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo. A minha esposa está trabalhando com personalizado. Inclusive, a Vícia fez uma encomendazinha aí de umas etiquetas. Vícia, gostou? Sim, ficaram muito bem feitas, cortadinhas. Então,
Legal, muito bem. Precisando tem mais. Quando eu mandei a mensagem para você sexta-feira, era para fazer a entrega, tá? Eu até não sabia que era você. Aí minha esposa perguntou, você tinha alguma aluna com o nome de Vitória? Eu digo, eu tenho umas 3 ou 4. Deixa eu ver a foto. Aí tá lá a sua no contato. Mas obrigado. E aí, pessoal, o que é que acontece? A minha esposa está trabalhando com personalizados, com a parte de papelaria em casa, tá? E papelaria personalizada. E o que acontece? Ela está estudando muito, fazendo cursos, né? Participando, por exemplo, de lives, alguém que está fazendo uma live sobre isso, ela vai lá, assiste, por exemplo, e nisso ela já fez um monte de amizades no aspecto aqui do empreendimento. Então, são pessoas, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, tem um molde, por exemplo, de uma caixinha diferente, um exemplo. Então, o vínculo de amizade que ela está fazendo ali, muitas vezes ela já ganha esses moldes, tá? Já ganha esses moldes. Mostra aqui. Pessoal, vê se vocês conseguem visualizar aí. Vocês conseguem ver aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem, deixa eu ver se eu centralizo aqui. Ó. Então, isso daqui é um topo de um bolo que encomendaram. E muitas vezes o que acontece? Existem 2 possibilidades, aliás, 3 possibilidades para você pegar, por exemplo, os itens que montam, por exemplo, um topo de bolo, uma caixinha e assim por diante. Existem algumas possibilidades. Uma delas é você comprar. Então, por exemplo, alguém chega e diz, eu quero um topo de bolo, por exemplo, esses dias ela fez da Alice no País das Maravilhas, muito bonito. Então, muita coisa ela conseguiu criar, né? Mas tem coisas, por exemplo, que vai ter que comprar. Então, quer dizer, você compra os moldes, porque, primeiro, as pessoas chegam assim, de uma hora para outra. Eu quero um topo de bolo para hoje à tarde, um exemplo. Então, muitas vezes não dá tempo de criar. Então, vai ter que comprar. Ou pesquisar na internet e ver se encontra algum modelo. Né? Então, como ela está fazendo, por exemplo, essa rede aqui, de pessoas que agregam no que ela está fazendo, muitas vezes ela consegue esses moldes de graça, tá? Da mesma forma que quando ela cria os moldes, por exemplo, ela disponibiliza para as colegas, né? Para as pessoas que trabalham nessa área. Então, se você está trabalhando com a sorveteria, um exemplo, existe, por exemplo, cursos, né? De dicas, por exemplo, de ferramentas novas, de produtos novos, e a partir daí se cria uma rede, né, de amizades, de pessoas que pensam como você, que querem crescer como você, tá? Então, é legal por isso. Sem problema, Vícia, tudo bem. E aí ajuda... No momento, fala no Instagram que ela posta as coisas, porque muita gente gosta de encomendar. Eu posso até mostrar caso alguém tenha alguma encomenda, eu falo pro senhor. Pronto. O Instagram é Dona Paper. Dona com 2 N's, Paper. Eu vou colocar aqui no chatzinho, tá? Certo. Coloquei aqui no chatzinho, tá? E aí, graças a Deus, assim, primeiro, a gente precisa dar uma dicasinha aqui, tá? Ela tem concorrentes aqui, né? Só que as pessoas, quando compram, elogiam. Por quê? Porque fica bem perfeitozinho e ela é bem caprichosa. Teve até um caso aqui de uma cliente que ela já tinha entrado em contato e perguntou o valor de um topo. Só que o topo era bem trabalhado. E ela falou o valor do topo. Aí a pessoa disse, está certo, tudo bem, não encomendou. E nas redes sociais você sabe de tudo, né? Então, quer dizer, a pessoa fez com a concorrente, e colocou lá. Aí a gente começou a comparar. Olha o trabalho da concorrente aqui. Olha as falhas, por exemplo, que tem aqui. Né? Então, beleza. Aí quando foi um dia, essa pessoa que não comprou, certamente porque achou caro, aí ela entrou em contato. Você consegue fazer esse topo aqui, porque é um topo bem difícil.
Aí minha esposa disse, sim, consigo, né? Consigo fazer. Aí pronto, encomendou o topo. Minha esposa fez, ela postou, depois mandou um feedback elogiando que ficou maravilhoso, que ela já tinha feito outros topos com outras pessoas e nunca tinha ficado exatamente da forma que ela pediu, né? E que o dono, o dono do bolo, né, que pediu, quando viu, ficou lindo, porque era exatamente o que ele queria que fosse. Então, quer dizer, a concorrência é isso, né? Outra questão é o seguinte, por exemplo, eu ganhei uma caneca do Dia dos Pais. Então, meu menino deu uma caneca do Dia dos Pais. A forma com que a caneca veio, por exemplo, a gente está até comentando, ó, não se entrega, você não vende um produto para entregar dessa forma, né? Então, tem que ter alguma coisa diferenciada da sua concorrente. E muitas vezes, quando é que você aprende isso? Você está entrando no empreendimento, você está começando a empreender agora. Como é que você vai compreender de que forma eu devo vender o meu produto, de que forma eu devo precificar o meu produto, tá? De que forma o meu produto tem que ser a apresentação, o acabamento e tal. Eu acho quando que você estudando, cria... pesquisando, né? Exatamente, mas é quando você cria uma rede, tá? Olha aqui. É uma rede de pessoas que pensam como você. Então, por exemplo, você faz esses cursos online ou presencial, a vantagem é que as pessoas já têm uma experiência e vai dizer o seguinte, olha, usa o material tal, por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas que fazem topos de bolo, por exemplo, não usam o papel adequado. Então, existe um papel próprio para isso, né? Um papel que fique durinho, que fique tal. Existe um papel especial, né? Por exemplo, quando ela vai entregar, ela já coloca embaladozinho, bonitinho, uma mensagem de agradecimento e tal. Muitas vezes as pessoas só botam dentro de uma bolsa comum e entregam. Entendeu, pessoal? Então, quer dizer, são alguns detalhes que cativam o cliente. Mas, novamente falando, você só vai aprender algumas técnicas aí quando você, por exemplo, começar a conversar com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, né? Que pensem como você, que trabalhem no seu ramo, e é por isso o network é importante, tá? Outra questãozinha aqui, ó, as pessoas que você conhece podem ajudar no seu empreendimento, né? Primeiro, vem aquela questão, as pessoas que você conhece são importantes para o seu empreendimento, e as pessoas que você conhece podem ajudar no seu empreendimento, digamos que um aí complementa o outro. Então, são pessoas que são importantes, que lhe ajudam, de certa forma, né? E vão passar ideias, novas ideias, produtos novos, né? Então, vai dizer, aprende-se bastante. Então, um exemplo, a gente tem uma máquina para fazer todo esse corte perfeito, e nas que ela assiste ali, nas lives que ela assiste, o pessoal dá muita dica, né? Ó, quando estiver travou um papel, deve ser por isso, deve ser por aquilo. Você vai lá e configura no programa, você vai lá no programa e configura algo assim, assim, assado. Então, quer dizer, ajuda pra caramba, tá? Então, são com essas pessoas que você deve se aproximar, pessoas que estejam ajudando no seu crescimento profissional, tá? Outra coisa é o seguinte, as pessoas conhecem o seu empreendimento, adianta, por exemplo, vamos colocar aí outro exemplo agora, Leidiane quer montar lá, ela quer vender as tapiocas, tá? Mas as pessoas conhecem que ela vende tapioca? Aí, se não conhecem, é onde a Leidiane, de alguma forma, vai fazer com que essas pessoas conheçam. Aí eu até dei o exemplo naquele dia, né? Começa a mandar, por exemplo, tapiocas para algum blogueiro da cidade, né? Então, primeiro, capricha, pega aquela mais caprichada que tiver, manda para a pessoa, tá? Manda para a pessoa. E a pessoa vai comer, tenho certeza. Como ela vive daquilo ali, né? Ou seja, ela faz essas divulgações, simples, pessoal. Elas vão fazer muitas vezes só pela tapioca, tá? Então, teve até aqui um exemplo, eu tenho inclusive uma sobrinha da minha esposa, que ela, não sei se ela é exatamente uma blogueira, mas ela tem muitos seguidores. E aí, para o Dia das Mães, que foi um pouquinho antes disso que ela começou a trabalhar, ou seja, em maio, né? E aí, o que acontece? Fez uma caixinha e disse, não, manda para a Érica,
que é a sobrinha dela. Então fez uma caixinha, pessoal, bonitinha, com chocolates e tal, mandou para ela. Ela foi lá, fez o vídeo, pessoal, tal, que eu recebi, aquele negócio todo. Ó, no mesmo dia, tá? No mesmo dia, o telefone já começou a tocar, o pessoal querendo encomendar exatamente daquela caixinha, tá? Outro dia, ela tem uma outra blogueira aqui, que acho que já deve ter uns 20 mil seguidores, alguma coisa assim. Ela chamou, a blogueira veio aqui, fez uma parceria e divulgou os produtos dela. Tá? Ó, na mesma semana aí ela ganhou meio mundo de seguidores e um monte de gente fazendo encomenda. Então, quer dizer, hoje, o digital, o empreendedorismo digital, que é você usar as mídias digitais, ele é muito forte nisso. Tá? Porque quando você manda, por exemplo, algo para um recebido, digamos assim, para algum blogueiro, consequentemente, um monte de pessoas vão chegar até aí, tá? Então, vão chegar até você. Então, é super interessante, tá, pessoal? Aí vai pensando, viu? Mesma coisa do sorvete, mesma coisa, por exemplo, a Tati, um exemplo que é cabeleireiro, inclusive já vi até vídeo do cunhado da Tati, aí, que é blogueiro, fazendo a divulgação para ela. E a Tati sabe que quando, por exemplo, o cunhado dela faz alguma divulgação, né? Ele colocou lá, cortei meu cabelo com a minha cunhada e tal, e ficou show. Com certeza aumenta, né, o número de pessoas à procura do serviço da Tati. Então, isso é muito, muito importante para o andar das carruagens, digamos assim, tá? Deixa eu ver aqui. Os seus contatos são contatos profissionais ou apenas amigos? Né? Primeiro, pessoal, os amigos vão ajudar? Vão. Ou talvez não. Né? Tá mais fácil, por exemplo, os amigos ajudarem do que a própria família, tá, pessoal? Só um detalhe. Quando vocês colocarem um negócio, não esperem que a família vá lhe dar lucro, não. Certo? Então, geralmente são os amigos ou, por exemplo... Às vezes a nesse família caso é o primeiro a empurrar para baixo, né? Então, em alguns casos, a família acha que você não é capaz de produzir ou de fazer determinadas coisas, tá? Então, os amigos ajudam hoje, principalmente na divulgação, tá? E os contatos profissionais são aqueles que vão ajudar a elevar o nível do produto ou do serviço que você está oferecendo, tá? Aí vem aqui, ó, os seus amigos podem ser considerados contatos profissionais? Aí vem aqueles, por exemplo, os blogueiros, são contatos profissionais. Você manda para eles alguma coisa, mas eles vão divulgar, eles estão lhe ajudando, né? Então, a Jéssica coloca a sorveteria, né? Coloca a sorveteria, então chama, por exemplo, um blogueiro topadão aí da cidade, por exemplo, para fazer uma visita na sorveteria. Meu amigo, pode vir aqui, você não paga nada. A hora que você quiser vir, pode vir. Você toma sorvete aqui, você não vai pagar nada. O cara vai levar um amigo, olha, por exemplo, onde eu estou e aquele negócio todo. Isso induz as pessoas a quererem também. Tá, pessoal? Então, isso é exatamente o networks. Então, tendo como base isso que a gente falou aqui, faz uma comparação, por exemplo, para quem não é empreendedor ainda, se passando para o lado profissional, se vocês estão formando amizades que possam elevar o seu nível de conhecimento e, com isso, possa fazer com que outras pessoas conheçam que vocês são capazes ou não. Tá, pessoal? Então, no meu caso, infelizmente, eu ainda não estou. Pronto, depois comece a fazer. Veja maneiras aí de vocês fazerem isso. Tá? No seu caso, Jéssica, principalmente. Ok? Beleza? Então, todo mundo aí, pessoal, aliás, pode usar o Networks, tá? Aí, olha só, na continuação nós vamos para aqui, que é se preparar para qualquer situação, e vamos falar de algumas outras coisas. Vamos entrar em um termo chamado de startup, tá? Bem interessante, a gente vai falar aqui sobre startup também. Ok, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Não. Não. Eu só assisti essa parte da aula mesmo. Então, mas eu vou ver se eu consigo postar ainda hoje, aí você assiste no YouTube, tá?
Certo. Certinho? Pessoal, sendo assim, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês e quero mais participação nas próximas aulas, ok? Então, estão liberados, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta, certinho? Estão liberados.